Pombal, Renascimento Agrícola e Tratado de Limites. Pombal era o secretário de Estado do rei Dom José I. E aí, o que aconteceu? Veio um terremoto devastador que destruiu Lisboa. Então, o Pombal comandou as forças de auxílio e organizou a reconstrução de Lisboa, sendo por isso nomeado para o cargo de primeiro-ministro. Bom, ao assumir, tinha consciência do enfraquecimento do absolutismo português. Quais foram as medidas do Pombal? Bom, primeiramente, o Pombal se fundamentou em ideias iluministas ao abolir a escravidão em Portugal, reformar o sistema educacional e criar um novo Código Penal. As principais medidas adotadas por Pombal voltaram-se para as questões relativas à reorganização do Estado, o que necessariamente envolvia a recuperação econômica portuguesa. Era preciso fortalecer as finanças do Estado, adotando uma rígida política mercantilista e buscando neutralizar o domínio inglês em Portugal por meio da revogação, na prática, do Tratado de Methuen, conhecido como o dos Panos e Vinhos. Neste plano, iniciou a chamada política das companhias, protegendo os grandes empresários metropolitanos contra o comércio livre. Criou para isso organizações monopolistas, espécies de sociedades por ações abertas à participação tanto de nacionais como de estrangeiros. A política colonial tornou-se muito rígida durante seu governo, porque era fundamental para aumentar a arrecadação. As companhias de comércio do Grão-Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba estimularam nessas regiões o tráfico de escravizados e o desenvolvimento de várias culturas, como assim algodão, açúcar, tabaco, arroz, cacau, o cravo e o anil. Certo. A política colonial, então, era rígida. E aí o Pombal criou o estanco dos diamantes, e a exploração dessas pedras preciosas foi limitada ao distrito diamantino. A política tributária pombalina para a colônia preocupou-se com a cobrança dos quintos. Para isso, Pombal instituiu o sistema de cotas anuais de 100 arrobas e criou a derrama, uma forma de cobrança forçada dos impostos atrasados. A política econômica mercantilista empreendida por Pombal não poupou a Companhia de Jesus e o envolvimento dos inacianos no atentado contra o rei foi utilizado como pretexto para expulsar os jesuítas de Portugal e do Brasil. Com isso, as missões foram secularizadas, sendo criado o ensino leigo na colônia. Foi criado também o Diretório do Índio, responsável pela administração das aldeias indígenas e pela integração dos indígenas na sociedade, depois da abolição da escravidão dos nativos. A administração colonial passou por uma racionalização. Mudou a capital do estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro e, em 1774, extinguiu o estado do Maranhão e Grão-Pará. A centralização era seu principal objetivo e, para isso, o Pombal acabou com o sistema de capitanias hereditárias. O que foi a viradeira? Bom, com a morte de Dom José I, lembra o Dom José I? Quem que era o secretário de Estado do Dom José I? O Pombal. Então, o Dom José I morreu, e aí o trono luso foi ocupado pela rainha Dona Maria I, filha do rei, que resolveu mudar completamente a política do Pombal, demitindo Sebastião José de Carvalho e Melo. Esse Sebastião José de Carvalho e Melo é o próprio Pombal. Então, a Dona Maria I, depois que o Dom José I morreu, ela foi lá e demitiu o Pombal das decisões reais e também mudou completamente a política do Pombal. Durante o governo de Pombal, desenvolveu-se uma indústria doméstica e manufatureira, com destaque para tecidos, metalurgia e ourivesaria. Bom, em 1785, a rainha publicou o Alvará de Proibição Industrial, acabando com a industrialização brasileira. E o renascimento agrícola? Bom, a principal causa do renascimento agrícola no Brasil foi a exigência de maior produção de matérias-primas, como o algodão. Então, o pessoal estava exigindo mais matérias-primas, a produção de matérias-primas, provocada pela Revolução Industrial, né? Porque com a Revolução Industrial Europeia, o pessoal precisava de mais matéria-prima.
como o algodão. E esse foi o estopim, a causa, o apogeu para o renascimento agrícola. A esta causa estão relacionados o crescimento demográfico da população das metrópoles, a independência dos Estados Unidos, fato que reduzia a produção de algodão para a Inglaterra. Então, a independência dos Estados Unidos reduziu a produção de algodão para a Inglaterra. Também outro fator, as guerras napoleônicas, que provocaram entraves ao comércio deste produto no Egito e na Índia. Outros fatores também, internamente, a decadência da mineração, que provocou uma volta à prática da agricultura de exportação, e externamente, problemas sociopolíticos em áreas coloniais concorrentes, como as Antilhas, grandes produtores de açúcar. Quais os principais produtos? O mais importante foi o algodão, até por conta da indústria europeia. Mas também tivemos o tabaco, utilizado para o escambo de escravizados na África, o cacau. Essa atividade extrativista era praticada nas capitanias do Pará e do Rio Negro, depois na Bahia e no Maranhão. Também cultivo de arroz, anil, do Rio de Janeiro, o café lá no Pará, na Baixada Fluminense e Vale do Paraíba. Antes de ir para tratados de limites, vou voltar aqui numa questão com vocês, que era para eu ter falado no vídeo anterior, inclusive, despotismo esclarecido. Bom, príncipes na Europa, né, eles buscavam governar de acordo com a razão, e eles foram estimulados pelos filósofos do iluminismo, sem abandonar. Então, eles eram estimulados pelos filósofos do iluminismo, eles iam governar de acordo com a razão, mas não iam abandonar o poder absoluto. Na Prússia, por exemplo, temos o Frederico II, que concedeu liberdade de culto, estimulou o ensino básico, a tortura foi abolida, um novo código de justiça foi organizado, concedeu liberdade de expressão, mas adotou medidas protecionistas contrárias às ideias iluministas, preservando a ordem social existente. Na Rússia, Catarina II deu liberdade religiosa, se preocupou em desenvolver a educação das altas classes sociais, melhorou a administração e estimulou a colonização da Rússia meridional, mas a servidão não foi abolida e os direitos dos proprietários sobre os servos da terra foram aumentados. Agora, na Áustria, o José II foi o tipo mais bem acabado do despotismo esclarecido. Por quê? Porque ele aboliu a escravidão, deu igualdade para todo mundo perante a lei, uniformizou a administração em todo o império, deu liberdade de culto e direito de emprego aos católicos. Na Espanha, o ministro Aranda pôs em execução uma série de reformas. O comércio foi liberado internamente, a indústria de luxo e tecidos de algodão foi estimulada, a administração foi dinamizada com a criação de intendentes que fortaleceram o poder do rei Carlos III. E em Portugal, que é o que a gente está falando, o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, investiu na indústria de vinho, peixes, diamantes, seda e chapéus. O comércio passou a ser controlado por companhias que detinham o monopólio comercial nas regiões coloniais, a agricultura da cana e da videira foi estimulada, a nobreza e o clero foram perseguidos para fortalecer o poder real. Agora sim, tratados de limites. A expansão do Brasil repercutiu nas relações entre Portugal e Espanha. Aí, para garantir os domínios portugueses na América, então, para Portugal garantir seus domínios no Brasil e evitar que a Espanha venha para as terras brasileiras e se penetre por aqui, o que Portugal fez? Fundou a colônia de Sacramento. Aí, em 1715, foi assinado o Tratado de Utrecht entre Portugal e Espanha, onde a Espanha tinha que reconhecer que Portugal ia ficar na colônia de Sacramento. Mas os embates entre Espanha e Portugal não acabaram, obviamente. Aí, em 1750, veio o Tratado de Madrid, que defendia o ut possidetis, ou seja, a propriedade deriva da posse, sem contestação. Mas a condição exigida pelos espanhóis para aceitarem esse princípio do ut possidetis foi a entrega da colônia de Sacramento. Então, a Espanha fala assim, beleza, eu aceito esse princípio do ut possidetis, mas vocês têm que me dar a colônia de Sacramento. E em troca eu dou para vocês, Portugal,
a Espanha dá para Portugal a região de Sete Povos das Missões. Aí, beleza, quase que todo mundo aceitou essas demarcações do Tratado de Madrid, mas os jesuítas falaram, nananina, não, vocês não vão fazer isso daí, nem a pau de Juvenal. Quando as tropas de demarcação se aproximaram, os indígenas guaranis se rebelaram contra as tropas de demarcação. Essa foi a guerra conhecida como Guerra Guaranitica. Aí, por conta disso, veio o Tratado ou Convênio de El Pardo, em 1761. Ele anulava o Tratado de Madrid. Aí, em 1777, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que outorgava à Espanha direitos de soberania sobre a colônia de Sacramento e a região de Sete Povos das Missões. Mesmo depois de ter assinado o tratado e tudo mais, os colonos brasileiros ocuparam as regiões dos Sete Povos, e aí então eles falaram assim, vocês estão ocupando a região dos Sete Povos mesmo? Então bora assinar o Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz nada mais nada menos é do que o Tratado de Madrid. Ele reafirmou que o Tratado de Madrid falava, que era o seguinte, a Espanha fica com o Sacramento e Portugal com os Sete Povos das Missões. Antes de ir para o exercício, vamos analisar essa imagem que eu achei sensacional para analisar nesse modo, nesse capítulo de estudos. Bom, então a gente sabe que o ministro do Dom José I, ou seja, o Marquês de Pombal, foi um político impiedoso, né? Mas ele é uma figura emblemática do despotismo iluminado português. Nesse retrato aí, a mão esquerda do Pombal está apontando para onde? Para o Rio Tejo. Ele está fazendo uma referência, apontando para o Rio Tejo, ele faz uma referência à expulsão dos jesuítas ao controle do Tribunal do Santo Ofício e à submissão da Igreja Portuguesa. Mas também significa a reafirmação da vocação atlântica do reino, representada por quê? Pelo mosteiro ali no fundo, o mosteiro dos Jerônimos. Mercantilista, o Pombalzão fundou a Junta do Comércio com poderes reguladores sobre a economia do reino. Ele criou companhias monopolistas privilegiadas, entregues à muito favorecida burguesia mercantil. E o que ele mais fez? Ele revalorizou o setor manufatureiro. Ele racionalizou o aparelho do Estado e fundou a Companhia das Vinhas do Alto Douro. Para quê? Para controlar a produção e o comércio dos vinhos do ouro e proteger a boa qualidade do vinho do Porto. Ele fundou a Aula do Comércio, o Real Colégio de Nobres e criou e distribuiu por todo o país 497 postos de mestres de ler e escrever. O que mais que ele fez? Ele reformou a Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, até aí controlada pela escolástica jesuítica. Então, ele passa a exercer controle sobre sobre elementos sociais que antes eram controlados, monopolizados pela igreja. Nessa foto aí, nesse retrato, na verdade, as figuras de comércio, artes e indústria que rodeiam simbolizam as reformas. No terremoto que aconteceu lá em 1755, segundo os princípios do racionalismo iluminista e com a mão de ferro e espírito pragmático, o Pombal fez o quê? Coordenou a reconstrução de Lisboa, simbolizada no centro de uma praça do comércio, que tem uma estátua lá em Portugal, e nessa estátua fica localizada no centro da nova Praça do Comércio. E aí, então, essa coordenação eficaz na reconstrução de Lisboa é simbolizada tanto na estátua que está localizada lá no centro da nova Praça do Comércio, como nas plantas que repousam debaixo da sua mão direita e sobre a banqueta a seus pés nesse retrato. Vocês estão vendo plantas desenhadas? Esses desenhos, né? Então, esses desenhos simbolizam essa coordenação eficaz que ele fez da reconstrução de Lisboa após o terremoto. Fulvestre, examine a seguinte imagem, que é essa que a gente acabou de examinar.
Identifique e analise dois elementos representados na imagem relativos ao contexto sociopolítico de Portugal na segunda metade do século XVIII. Bom, a figura do Marquês de Pombal, o primeiro-ministro do rei Dom José I e representante do despotismo esclarecido em Portugal. Pombal se caracterizou pela implantação de medidas de progresso econômico e outras de cunho cultural. No plano político, atuou de forma autoritária e centralizadora. E aí ele teve uma importância, nesse contexto social de Portugal, houve a importância da burguesia simbolizada pelo próprio Pombal. Por quê? Porque o próprio Pombal apresenta uma origem burguesa. E também essa importância da burguesia, além de ser simbolizada pelo próprio Pombal, também é simbolizada pelo fornecimento de quadros administrativos, como na condição de camada social beneficiada pelo comércio ultramarino. Bom, B. Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil adotada por Portugal nessa mesma época. A expulsão dos jesuítas, refletindo o anticlericalismo iluminista do Marquês de Pombal e resultando na secularização do ensino do Brasil. Se colocasse apenas uma, já era suficiente. E, geralmente, quando eles pedem muito especificamente explique uma medida, é para você pôr uma medida. Fechou? Mas também podia ter colocado alguma dessas que estão aí elencadas. FGV, encontro teoricamente inexplicável de dois fenômenos que deveriam, em princípio, repelir-se um ao outro: o mercantilismo e a ilustração. Essa ilustração que ele fala é o que? É o iluminismo. Entretanto, ali estavam eles juntos, articulados durante todo o período pombalino. Por quê? Porque o Pombal era o déspota esclarecido. Entre as medidas implementadas durante o período em que o Marquês de Pombal foi o principal ministro do rei português Dom José I, é correto apontar a anistia aos mineradores da colônia que possuíam débitos tributários com a metrópole portuguesa? Não. Essa alternativa não contempla os aspectos econômicos e ideológicos da política pombalina. Bom, B. A implementação de medidas liberalizantes e a extinção das companhias de comércio? Não, nada a ver. C. O estabelecimento do Diretório dos Índios, que significou uma tentativa de enfraquecer o poder dos jesuítas? Com certeza. O Pombal, ele tinha esse viés anticlerical e principalmente antijesuítico. Para retirar da Companhia de Jesus sua ascendência sobre os indígenas, ele criou, lá em 1757, o Diretório dos Índios, que colocava os nativos sob a proteção da coroa portuguesa. Aí, lá em 1759, ou seja, 2 anos depois, ele completou sua política antinaciana e expulsou essa ordem não só de Portugal, mas de todas as colônias portuguesas. Então, a alternativa C está correta.